Nesta edição, o programa TV Direitos Humanos fala sobre inteligência artificial, aumento ou redução de desigualdades. Eu, Juliano Domingues, converso com o João Paulo Alaim, professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, que vai nos ajudar a tratar sobre esse tema a partir de uma perspectiva que vai além da tecnologia digital, sob a ótica das ciências humanas e sociais. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. A inteligência artificial, ou IA, promete revolucionar vários aspectos da sociedade. Alguns já estão sendo revolucionados, como a economia, educação e saúde. Porém, uma das questões mais importantes é se essa tecnologia vai ampliar as desigualdades ou ajudar a reduzi-las. Por um lado, a inteligência artificial tem o potencial de automatizar tarefas e melhorar serviços, mas também pode marginalizar aqueles que não têm acesso às tecnologias mais avançadas. Como garantir que os benefícios da inteligência artificial sejam distribuídos de forma justa e igualitária? Professor João Paulo Alaim, muito obrigado pela participação, mais uma vez participando aqui do TV Direitos Humanos. Eu que agradeço, Juliano, um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, que é um tema que é de interesse de todos, né? Todo mundo fica muito preocupado quando ouve essas notícias aí sobre expansão da IA e perda de espaços de emprego, né, de trabalho, substituição, enfim, né, diversos postos de trabalho por máquinas, e acho que esse é um tema que a gente precisa realmente conversar. Pois é, então a ideia, né, como a gente falou aqui na abertura, é trabalhar esse tema ao longo do programa a partir dessa perspectiva que vai além da perspectiva tecnológica, né, mas a gente trabalhar os impactos disso no nosso dia a dia. Mas antes de falar sobre os impactos, vamos ajudar quem está nos acompanhando a compreender o que é inteligência artificial. De uma maneira simples, como é que o senhor responderia essa pergunta? Veja, a gente chama de inteligência artificial todo e qualquer processo conduzido por máquinas, algoritmos, né? A gente fala máquina digital, né? Robôs, que orientam a elaboração de determinadas tarefas, né? Ou seja, coisas que são repetitivas, coisas que envolvem aí uma possibilidade de mecanização, de automatização, elas são terceirizadas para as máquinas, né? E a grande bandeira em defesa da inteligência artificial é de que isso liberaria, né, as pessoas para pensarem, para ter mais tempo de vida, qualidade de vida e todas essas coisas. Mas a realidade é bem mais complexa do que isso, né? E agora, assim, tem se falado muito sobre isso, né? Está na pauta da sociedade em geral. Mas também acho que é importante a gente ressaltar o quanto isso não é tão novo assim, né? Quer dizer, isso está muito associado ao desenvolvimento do capitalismo, o desenvolvimento da microeletrônica, né? E aí, de que maneira a gente consegue identificar a inteligência artificial no nosso dia a dia, antes mesmo da gente falar desse momento atual pela qual a inteligência artificial tem passado? A gente usa cotidianamente, no celular, quando a gente utiliza, né, coloca lá no Waze o caminho que vai para o trabalho, que vai para a escola, que vai para casa, ele está rodando lá por trás uma série de algoritmos que envolvem, né, protocolos muito próprios de inteligência artificial. Quando a gente faz uma pesquisa no Google, quando a gente utiliza, enfim, né, todo e qualquer programa desse de adição de texto, de planilha de Excel, todos eles, de alguma forma, tem no Word, né, todos eles têm, de alguma forma, algoritmos aí que são mecanismos aí de inteligência artificial. E quando a gente vai desenvolver ao longo do programa, né, em subtópicos, digamos assim, mas de uma maneira geral, de que maneira o senhor avalia os impactos? A gente pode pensar a partir de uma perspectiva dicotômica, assim, ou seja, é positivo ou negativo, ou tem muita zona cinzenta entre um extremo e outro? Juliano, todo processo disruptivo, né, que envolva mudança no modo de produção causa uma certa apreensão e uma certa perplexidade. Mas isso não é novidade. Isso foi assim quando, por exemplo, foi substituída a energia a vapor, ou seja, a forma de produção a vapor pela energia elétrica, né? Isso foi assim quando surgiram os computadores. Isso foi assim quando os carros de motor a combustão substituíram as charretes. Então, isso modificou o espaço de trabalho, evidentemente, né?
Muitas pessoas, por exemplo, que trabalhavam com a manutenção, enfim, com o desenvolvimento de objetos que eventualmente tornassem mais confortáveis as charretes, por exemplo, elas perderam a razão de existir exatamente em função da existência agora de uma outra forma de condução das pessoas, né? A mesma coisa com a energia elétrica. As pessoas que acendiam lampião a gás, por exemplo, né, nas cidades, deixaram de ter utilidade, né? Nesse contexto aí, se a gente for pensar no contexto de uma produção realmente, né, capitalista. Então, tudo que envolve uma mudança em processos produtivos causa uma certa apreensão e uma certa necessidade de adequação, né? E eu acho que talvez não seja adequado a gente pensar em ser, por exemplo, né, crítico da inteligência artificial, porque ela é um dado da realidade, é algo que está aí e veio para ficar. É mais ou menos como se a gente simplesmente dissesse assim, ah, não vou mais usar energia elétrica, eu não vou mais andar de carro a combustão. Agora a gente está falando, inclusive, de carro elétrico, né, como forma de substituição dos carros a combustão. Então, sendo um dado de realidade, é preciso saber o que fazer com isso. E fazer algo que seja útil e interessante para o desenvolvimento não apenas econômico, mas um desenvolvimento social que seja minimamente igualitário, ou seja, criar oportunidades, né, de qualificação, oportunidades, enfim, de participação ampla das pessoas nesse debate sobre a inteligência artificial, sobre, enfim, a vida digital, de forma que todos se integrem nessa nova realidade. Eu acho que a grande novidade agora é que a gente tem uma espiral muito mais rápida do ponto de vista temporal do que esses processos anteriores. Talvez essa seja a grande diferença. Para a gente fechar esse bloco de introdução, estamos num programa que, né, se propõe a popularizar o debate sobre direitos humanos, conversando sobre inteligência artificial. Existem várias possibilidades de conexão entre inteligência artificial e direitos humanos. Eu queria que o senhor nos apontasse, né, qual a principal relação, de que maneira a gente pode visualizar de uma forma mais evidente a relação entre inteligência artificial e o debate sobre direitos humanos. Veja, a questão mais evidente me parece que está nas relações de trabalho, né? Trabalho é um direito fundamental, é um direito importante para gerar inclusão, geração de renda e possibilidade de atuação social. Então a gente pode pensar na importância que tem a inteligência artificial, por exemplo, para o estabelecimento de padrões de vida, né, humana distintas daquelas que a gente até então tem tido. Ou seja, a gente ter a possibilidade de fruição da condição humana naquilo que ela tem de mais profundamente, né, humano, de forma a, de alguma forma, se adequar a essas exigências desses novos tempos. Então, a inteligência artificial pode, sim, otimizar processos, pode otimizar procedimentos, né, que são penosos, que são, enfim, mais repetitivos, mas ela, por outro lado, né, pode, com isso, fazer com que os espaços de atuação do ser humano, né, fiquem no modelo produtivo, eles acabem sendo relegados a um segundo plano. Por isso é importante que exista um esforço do poder público e uma chegada da própria sociedade civil organizada no sentido de debater qual é o lugar do humano, qual é o lugar da máquina nessa nova organização, nesse novo modelo de organização social. Vamos desenvolver, sobretudo, essa questão relacionada às relações capital-trabalho, às relações trabalhistas e o impacto disso também no que diz respeito à garantia dos direitos trabalhistas, né? No próximo bloco tem também o Conexão TV Direitos Humanos. Marcelo Dantas entrevista Paulo Vitor Melo, professor da Universidade Nova de Lisboa. Ele vai falar sobre os impactos da inteligência artificial no contexto global e como as políticas internacionais estão tentando regular essa tecnologia. A gente volta num instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre inteligência artificial e desigualdades. Agora a gente acompanha o quadro Conexão TVDH com Marcelo Dantas. Ele entrevistou Paulo Vitor Melo, direto da Universidade Nova de Lisboa. Paulo Vitor é pesquisador do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, coordenador do Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Como a inteligência artificial atua na desinformação e como ela pode ser manejada para não aprofundar desigualdades? Essas foram as questões que nortearam a conversa no Conexão TVDH com Paulo Vitor Melo.
Ele é pesquisador do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa e coordenador do Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da Universidade Federal da Bahia. Paulo, como você percebe essa dupla possibilidade da inteligência artificial poder ser espada ou ser escudo quando o assunto é comunicação? Quando nós falamos de tecnologias digitais, nós temos que lembrar que tecnologias digitais elas são constituídas a partir de trabalho humano. A inteligência artificial, por exemplo, ela é fruto da inteligência humana, né? Ela é produto da nossa inteligência, das nossas construções sociais. Nesse sentido, as tecnologias, como você bem referiu, elas podem contribuir para a resolução de problemas coletivos, mas elas também podem contribuir para agravar alguns problemas. E pensando a desinformação como um problema coletivo, não exclusivo do nosso tempo, mas um problema que tem contornos muito específicos na contemporaneidade, a inteligência artificial tem dado a sua contribuição para o agravamento do problema, né? Se nós formos pensar, por exemplo, a questão da desinformação climática, mecanismos de inteligência artificial têm sido muito importantes para a difusão de conteúdos de desinformação climática, né, que desconsideram toda a complexidade e a emergência da questão climática hoje. Né? Se nós lembrarmos da pandemia que nós enfrentamos há pouco tempo, como também circularam ali de forma massiva conteúdos de desinformação e que a inteligência artificial também contribuiu bastante para isso. Ou se nós pegarmos o momento atual no Brasil de eleições municipais, em que eleição após eleição, digamos aí desde talvez 2016, o Brasil tem uma preocupação mais expressiva com a questão de circulação de desinformação eleitoral, mas como nas eleições agora, o problema ele é ainda mais grave justamente pelo uso de ferramentas de IA para a produção de conteúdos de desinformação sobre adversários políticos, por exemplo. Esses sistemas eles têm avançado e têm se atualizado sem um processo regulatório que dê conta de estabelecer bases de uso, responsabilidades, um processo de governança que tenha a participação da sociedade, ou seja, são sistemas que se desenvolvem sem que os estados nacionais e sem que a sociedade participe ativamente dos seus mecanismos de gestão e de funcionamento. Quais caminhos são possíveis para uma utilização da inteligência artificial que não viole direitos, que não aprofunde desigualdades, que não manifeste opressões como o racismo algoritmo, Paulo? Entendendo as tecnologias como construções humanas, é possível, né? É possível termos tecnologias que servem para um bem viver, não é? Para modos de vida que sejam modos de vida em que o central seja a produção de igualdades, não de desigualdades, né? É, isso passa principalmente aí no meu entendimento, menos por, digamos, arranjos técnicos na produção das tecnologias e mais por compromissos ético-políticos. Ou seja, para que nós estamos produzindo determinada tecnologia? A serviço de que essa tecnologia estará? Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, tem sido utilizado alguns sistemas algorítmicos no sistema penal, por exemplo, né? Mas esses sistemas têm servido para agravar a questão das desigualdades no sistema penal estadunidense e não para ir às raízes que vão demonstrar o porquê, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil e em outros contextos, as populações racializadas são as que mais estão encarceradas. Né? Então, se nós formos pensar tecnologias que nos ajudem a entender as causas, aí sim eu entendo que essas tecnologias terão uso importante. Um pesquisador muito importante, bielorrusso, o Morozov, ele vai falar sobre o solucionismo tecnológico, né?
E o Morozov questiona o porquê gestões, por exemplo, vamos pegar o caso do Brasil, né? Diversas gestões municipais criam aplicativos que indicam ali os horários que tem maior tráfego nas vias urbanas, indicam os horários de pico, indicam ali também horários em que é melhor você pegar um ônibus, porque vai ter menos trânsito, etc. O que esses aplicativos, né, que são chamados de sistemas inteligentes, etc., o que é que eles proporcionam? Eles oferecem soluções individuais para problemas que são coletivos. Ou seja, se em Recife o trânsito é insuportável às 6:30 da noite, o que é que eu faço eu individualmente? Eu entro no aplicativo e penso, não, é melhor eu ficar aqui mais 30 ou 40 minutos na universidade ou na empresa, trabalhando, ou seja, continuo ali trabalhando, mas sem uma remuneração para aquele tempo, porque às 7h15 eu vou ter o ônibus com a via mais livre, então eu não vou pegar trânsito. Olha, resolveu o meu problema individual, mas o problema coletivo, que é do engarrafamento às 6:30, permanece. Não é? Ou seja, então por que que nós não pensamos em sistemas que deem conta da questão coletiva e não das questões individuais, né? É por isso que o Morozov vai dizer que o solucionismo tecnológico ele é essencialmente neoliberal, né? Porque ele transforma problemas coletivos em crises individuais e que se resolvem também individualmente. Continuando então, João Paulo, a partir também dessa conversa com Paulo Vitor e do que a gente havia abordado no bloco anterior, essa então é uma preocupação da comunidade internacional, a questão, sobretudo, das relações de trabalho, é isso? É preciso pensar numa estratégia, né? Muita gente fica se perguntando, bom, e o Brasil? Como é que o Brasil pode pensar em uma inserção nesse debate global sobre inteligência artificial a partir de uma disputa com grandes potências que estão anos-luz à frente nesse debate, né, na infraestrutura e todo o desenvolvimento tecnológico? Eu acho que pensar uma estratégia brasileira, portanto, pensar em uma estratégia nacional de desenvolvimento tecnológico que envolve, portanto, possibilidades de uso da inteligência artificial em benefício dos interesses nacionais é fundamental. É muito importante que a gente possa pensar a partir do Brasil, a partir da nossa perspectiva, né? E, portanto, isso envolve um esforço do poder público, isso envolve esforços regulatórios, envolve estímulos a determinadas práticas, né? Do ponto de vista, enfim, de investimentos, né? Em setores tecnológicos, em benefício daqueles objetivos que a institucionalidade brasileira demanda, né? Então, você não tem como comparar, por exemplo, aqui, o contexto socioeconômico brasileiro em relação, por exemplo, ao que existe na Europa ou nos Estados Unidos. Estamos falando aqui, portanto, de uma realidade tecnológica global que une todos os países supostamente por uma mesma rede e por as mesmas plataformas, mas que pedem estratégias e demandas diferentes, né? Se é que a gente quer realmente pensar no desenvolvimento nacional e nos objetivos, enfim, que o Brasil definiu como estratégicos, né? Você fala estratégias específicas, né, diferentes iniciativas específicas, me vem à cabeça, no primeiro momento, uma preocupação, sobretudo, em relação àqueles grupos que são historicamente vulnerabilizados, né? Ou seja, porque se a inteligência artificial, a priori, substitui mão de obra pouco qualificada ou trabalhos repetitivos, isso está associado, né, essas características estão associadas à baixa qualificação, grupos historicamente vulnerabilizados que acabam sofrendo o impacto, né, dessa substituição, digamos assim, da mão de obra. Pelo seu entendimento, isso está no radar dos países, incluindo o Brasil? Sim, isso termina confirmando realmente, né? Confirmando uma situação histórica de exclusão. Se a ideia de inteligência artificial for colocada apenas para essa dimensão de substituição de pessoas que naturalmente já têm uma condição laboral, né, bastante inferior diante, enfim, de uma massa de trabalhadores que a gente tem, né, no país, se essa for a proposta, realmente a gente tem uma confirmação histórica de uma exclusão social, né, que vem, portanto, no sentido de uma ratificação de uma série de preconceitos enfim, elementos que estruturam a sociedade excludente como é a brasileira. Por isso é importante pensar, Juliano, em formas de qualificação, ou seja, de
transformação, né, econômica, e, portanto, isso mexe com uma estratégia de qualificação das pessoas para que elas possam desenvolver formas de saberes, de conhecimentos que sejam aplicados também tecnologicamente em benefício da sua coletividade específica e da coletividade maior nacional. E por enquanto o senhor percebe essa preocupação por parte dos governantes? Ou? Existe a sensibilidade sobre o assunto, mas ainda não existe, a meu ver, muito claramente definida que estratégia é essa, né? Mas existem algumas iniciativas interessantes, os próprios movimentos sociais, né? Eu menciono aqui, na época da pandemia, por exemplo, houve uma utilização bastante criativa, né, por exemplo, do blockchain, né, que é a tecnologia que as bitcoins utilizam, por exemplo, né, a moeda, né, uma moeda digital, que foi utilizada por indígenas, né, que criaram uma moeda digital, né. Como existem moedas sociais também, né, a gente percebe aqui algumas iniciativas nesse sentido, que é uma forma de manter o dinheiro circulando dentro de espaços específicos, né. Então veja que isso é uma forma interessante de utilização dos mecanismos que a tecnologia oferece a partir, enfim, desse próprio processo criativo, né, de mobilização popular e social, de debate. Então, antes de haver uma negação, é importante que haja uma aproximação e uma exploração desses potenciais em benefício, né, dos direitos que o direito, a Constituição, né, brasileiros, enfim, estabelecem. No próximo bloco a gente vai tratar ainda sobre, digamos, a perspectiva internacional, levando em conta que os grandes desenvolvedores estão associados a grandes empresas de tecnologia que não estão sediadas aqui no Brasil, né? Vamos tratar sobre isso também. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Tassi Xavier foi às ruas perguntar: você acha que a inteligência artificial é problema ou solução? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre inteligência artificial e o seu impacto nas desigualdades. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo, com Tassi Xavier. Hoje, a inteligência artificial é vista tanto como uma solução quanto um problema. Por um lado, ela pode revolucionar setores como saúde e educação, ampliando o acesso a serviços e criando novas oportunidades. Por outro, pode intensificar desigualdades, especialmente se levar à perda de empregos ou perpetuar preconceitos através de algoritmos enviesados. No Fala Povo de hoje, o TVDH foi às ruas para saber: você acha que a IA é problema ou solução? Acaba sendo dois lados da moeda, né? Tendo seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom de adiantar alguns serviços que poderiam ser demorados, que a IA pode nos ajudar a que seja mais rápido, mas também pode ser um problema sendo usado como ser manipulado, você participar de um concurso, de uma prova e você usar de maneira errada, como se você tivesse tido um aprendizado, mas você só usou para pegar a resposta, etc., e atrapalhando seu desenvolvimento acadêmico, estudantil, etc. Depende da forma de uso. No caso, tudo que é usado em excesso, como toda tecnologia, ela acaba prejudicando as pessoas, né? A relação interpessoal. Então, se ela for usada de uma ferramenta para construir, né, ou para evolução, ela é bem-vinda. Se não, aí já tem um sentido maléfico da coisa. Não é problema nem solução, né? É uma ferramenta de conteúdo que é criativo, e aí você pode escolher tanto a sua área, né? Você é um artista, aí você vai para um IA que tem a imagem, criação de imagem, criação de texto também, dependendo do que você deseja. Mas ela serve tanto para a solução ou, assim, não é um problema. Então, continuando aqui um pouco, né, professor João Paulo, será que as pessoas têm noção do quanto essas tecnologias estão atreladas a grandes interesses internacionais, grandes corporações, e aí então o debate sobre a extração de dados, o funcionamento de determinadas tecnologias no sentido de funcionar como se ainda estivéssemos num momento do colonialismo, e aí da ideia do colonialismo de dados, né, que não seria mais o colonialismo histórico,
e que seríamos alvo desse processo de extrativista de dados, ou isso passa longe? Quer dizer, da maneira geral, as pessoas simplesmente estão utilizando as tecnologias? Eu penso, Juliano, que isso tem se tornado cada vez mais claro, né? Eu acho que até pouco tempo essa discussão, ela era uma discussão, de certa forma, invisibilizada. Ou restrita ao ambiente acadêmico, Isso, né? era mais restrita a alguns espaços de reflexão, de circulação, mais ou menos nas academias, nas universidades e nos centros de pesquisa. Mas eu acho que há uma certa percepção social, e ela é crescente, no sentido de que há um projeto de poder, né, por trás dessa estrutura digital conduzida aí por 4, 5, enfim, grandes empresas, né, que têm as suas plataformas e colocam à disposição das pessoas gratuitamente, né? Eu lembro que o Facebook, por exemplo, tem aquela... Nunca mais eu vi, não observei, mas até pouco tempo eu vi. Ela é gratuito e para sempre. E sempre será, né? E sempre será. Claro que será para sempre, porque o produto, na verdade, é você, né? Nas redes sociais, você é que é o produto. Cada clique, cada manifestação enfim, de agrado ou desagrado, tudo isso alimenta, né, o Big Data das grandes plataformas digitais, que traçam um perfil, né, psicológico, político, econômico, sabe, como você se conduz, enfim, em relação às coisas do mercado, do que você gosta, do que você não gosta, né? O tempo de tela, o tempo de permanência em determinadas postagens, isso também é um indicativo importante. Então, a gente tem um modelo econômico hoje que é fundado nesse capitalismo de plataformas, né? É isso. E isso é realmente uma estratégia neocolonial, isso é uma estratégia própria desse modelo colonial, sobretudo quando a gente está falando de uma estrutura capitalista global, que agora, aliada à internet, mantém aí seus mecanismos de dominação e enfim, de hegemonia, né, enfim, de confirmação hegemônica em todo o mundo, né? E a gente observa, né, em alguns momentos conflito, em outros momentos uma convergência de interesses entre essas grandes empresas que trabalham a partir de uma lógica, né, que seja de capitalismo de plataforma, ou capitalismo de vigilância, ou colonialismo de dados, né, ou seja, tem diferentes formas para se referir a isso, e um embate ou convergência, digamos assim, de interesses com líderes, né, de países, e a ideia de Estado-nação superada por um modelo que não reconhece fronteiras, ou a ideia de soberania relativizada. Qual é a sua leitura, professor, o senhor como um professor da área do direito, no que diz respeito a esses embates, né? Ou então, às vezes, essas convergências no sentido de, por um lado, um modelo que surge a partir de uma lógica que não reconhece a ideia de Estado-nação ou soberania nacional. Como pensar esse cenário? É que a gente tem estruturalmente algumas questões importantes aqui. Primeiro é bom lembrar que o Estado moderno, né, que surge aí, enfim, lá pelo século XIV, enfim, né, ele é fundado na ideia de soberania, que tem a ideia de territorialidade como um de seus elementos constitutivos, né? A ideia de uma jurisdição territorial, como se de repente esse poder pudesse se fazer obedecer dentro desse espaço territorial de forma incontrastável, né? A ideia do Estado moderno, né, com os seus elementos constitutivos, povo, território e governo, né? E quando a gente começa a trabalhar com questões, enfim, envolvendo a internet, tudo isso entra em declínio, porque a internet simplesmente desconhece limites territoriais. Não existe fronteira para a internet, né? É bem elucidativo, por exemplo, a gente pensar nessa rede que tem sido formada agora a partir de satélites, né, com a Starlink, por exemplo, né, que é uma pretensão de dar conta de uma abrangência territorial global, portanto, de estar presente em todos os lugares. E quando a gente pensa na associação, por exemplo, da Starlink com uma rede como o X, o antigo Twitter, ou seja, enquanto plataforma ideológica, então a gente tem infraestrutura e possibilidade de veiculação de ideias e de modelos de vida sem regulação, que é como se propõe a fazer, portanto, reagindo a determinadas regulações que eventualmente contrariam seus interesses, né? E de forma absolutamente seletiva. Veja que, por exemplo, que a adequação
as diretrizes nacionais dos países é uma exigência do direito de cada país, mas essas plataformas se comportam de forma diferente em determinados países. Em relação ao Brasil, a atenção a confronto, por exemplo, em outros países já não há atenção em confronto, especificamente nesse caso do X do Elon Musk. E qual a sua opinião em relação a esse confronto recente ocorrido aqui no Brasil? Mais um capítulo, na verdade, desse histórico de confronto entre o Estado brasileiro e o Elon Musk. Eu tenho percebido, Juliano, que existem questões que estão na superfície, que a gente consegue claramente perceber, e outras questões que demandam um certo esforço de aprofundamento e de reflexão, né? Então, o que está na superfície, em primeiro lugar, é o discurso de liberdade de expressão, ou seja, né, o estabelecimento dos limites à liberdade de expressão pelo Estado brasileiro, que supostamente estaria a cercear a liberdade de expressão e estabelecer, portanto, a liberdade de expressão de forma contida. Esse é um debate clássico, né? Todo mundo que trabalha com comunicação, com liberdade de expressão, conhece que existem, né, modelos diferentes de liberdade de expressão que são construídos a partir de perspectivas históricas, né? Por exemplo, falar em liberdade de expressão na Alemanha não é a mesma coisa que falar em liberdade de expressão nos Estados Unidos, né? Mas, nesse caso, me parece que isso é o que está na superfície, isso é o que todo mundo vê. Mas existem outras questões importantes aí, né? Por exemplo, que interesses existiriam em relação ao Brasil por parte de Elon Musk, né? O que faria com que ele, por exemplo, pudesse pensar em ficar se trocando, né? E que é o que acontece. Parece uma briga de criança, de gente de colégio, né? Ficar se trocando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Com memes, com gracinhas e piadinhas e tal. O que está por trás disso, me parece, é um desejo de interferência muito claro, né, na dinâmica política brasileira, do ponto de vista, enfim, daquilo que se entende como, enfim, processo de construção de padrões de vida alinhados a um projeto de poder ou a outro projeto de poder. Naturalmente que o interesse dele, enfim, a gente pode desdobrar isso em outras perspectivas, pode ter a ver com questões, enfim, né, de influência em processos extrativos, né, de minérios no Brasil e todas essas questões que talvez a gente possa aprofundar mais adiante. E no próximo bloco a gente vai falar também sobre a utilização da inteligência artificial na área do direito, né, e também no âmbito das forças policiais. No próximo bloco tem também o quadro Educar para os Direitos Humanos, com Alex Souza. É quando o nosso convidado, o professor João Paulo Alain, responde a uma pergunta feita por você que acompanha o TV Direitos Humanos. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema a inteligência artificial e seus impactos nas desigualdades. Agora o professor João Paulo Alain responde a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos com Alex Souza. A inteligência artificial pode tanto ampliar quanto reduzir desigualdades, a depender da forma como é desenvolvida e utilizada. O racismo algorítmico é um reflexo das desigualdades já existentes na sociedade. E é exatamente sobre este assunto que trouxemos hoje a pergunta de Nayara Nóbrega, estudante do Instituto Federal de Pernambuco. De que maneira o algoritmo pode amplificar o racismo estrutural? A gente agradece a estudante Nayara Nóbrega pela pergunta e já passa aqui para o nosso entrevistado João Paulo Alain. Primeiro, Juliana, é importante fazer a distinção entre racismo individual, institucional e estrutural, né? Racismo estrutural, a referência ao racismo estrutural indica a existência de elementos racistas na estruturação, na construção da própria sociedade, naquilo que ela tem de mais profundo e basilar, né? E é importante lembrar que quando a gente fala em inteligência artificial, quando a gente fala em algoritmo, essas coisas todas, há uma certa fetichização, como se a inteligência artificial fosse uma pessoa, um ente com vontade própria, e não é. Na verdade, tudo isso é fruto de um processo de construção historicamente situado, portanto, influenciado por, né, aspectos sociais e econômicos, e é importante que a gente não fetichize a tecnologia, achando que ela tem uma vontade própria, ou seja, existem relações de poder por trás dela, né? Existem pessoas programando, né, o algoritmo, o computador,
E a questão do viés, que a gente se preocupa, portanto, né, em vários âmbitos da nossa vida, ela pode ficar mais dissimulada, mais escondida ainda a partir do momento em que a gente tem máquinas decidindo. Não são máquinas programadas, orientadas por pessoas. Portanto, sim, há um risco de reforço do chamado racismo estrutural a partir de viés algorítmicos, né, na questão do reconhecimento facial, como a gente já tem visto isso muito amplamente aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E uma criminalização e uma estigmatização ainda maior de pessoas que têm determinados perfis que fogem ao padrão, por exemplo, europeu, branco, né, proprietário e tudo mais. E quando a gente fala em viés, como é que a gente pode pensar o viés em tomada de decisão na área do direito ou evitar, né? Essa é uma preocupação, eu imagino, não só dos pesquisadores da área do direito, mas também dos profissionais da área do direito, né? Isso esteve na pauta recentemente do STF, a discussão, né, do uso da inteligência artificial pelos tribunais, né? E aí eu pergunto, quais são as principais preocupações de quem está na área do direito quando diz respeito à tomada de decisão no âmbito jurídico? O direito mexe com questões muito sensíveis, né? Mexe com a vida das pessoas, mexe com a liberdade das pessoas, né? E, portanto, decisões que são tomadas no âmbito jurídico, portanto, eu estou falando aqui de decisões tomadas nos tribunais, por juízes, e tanto mais quando forem mediadas ou instrumentalizadas por máquinas ou inteligência artificial, etc., elas demandam sempre o desenvolvimento de estruturas enfim, de mitigação dessas possibilidades de vieses, né? Que podem acontecer primeiro a partir da supervisão, isso é elementar, a supervisão do ser humano para aquilo que é produzido pelo algoritmo, pela máquina, isso é fundamental, né? E mesmo assim, me parece que a questão do viés não é resolvida só pela supervisão do ser humano, porque seres humanos também são, né, eventualmente não sempre, né, enviesados, tem suas formas de ver o mundo, suas formas de conceber a ideia de verdade, a ideia do que é bom, do que é justo e tudo mais. Então, a forma de participação, portanto, desses processos a partir de uma pluralidade de agentes, de diferentes pessoas, por exemplo, órgãos colegiados, né, no âmbito do próprio Poder Judiciário, elas são importantes nesse sentido, né, no sentido de dar uma oportunidade de um desenviesamento, de uma construção mais, enfim, mais objetiva, né, daquilo que se tem sobre análise. E está em curso um processo de regulação, né, de normatização do uso dessas tecnologias em diversas áreas, incluindo também a área do direito. Qual é a tua expectativa em relação a isso? Tu achas que o resultado desse debate será qual? Eu acho que esse debate ele precisa ser um debate, em primeiro lugar, um debate amplo. Ele não pode ser restrito a poucos grupos sociais, porque isso mexe com a vida de todo mundo, né? Muita gente ainda não se deu conta do impacto, da importância de discutir o tema como, né, regulação da inteligência artificial, por exemplo, no Brasil. E eu acho que tem muita cortina de fumaça também em cima dessa discussão que vem muito na esteira dessa história de regulação da mídia, enfim, né, que termina caindo para uma simplificação perigosa de que é censura, não é censura. Não é isso. Eu acho que a questão fundamental é a de permitir, de um lado, o desenvolvimento de potencialidades da inteligência artificial em benefício da soberania nacional. Eu acho que isso é fundamental, não pode ser algo que engesse, que limite, mas ao mesmo tempo é preciso que exista o compromisso com a salvaguarda de direitos de pessoas que historicamente são marginalizadas, né? Então nem tudo se resolve, por exemplo, no plano de um quantitativismo, ou seja, de um eficientismo, ou seja, né, nem tudo se resolve simplesmente fazendo com que as coisas aconteçam mais rapidamente. É preciso que exista uma qualidade e que exista, portanto, para isso um debate amplo, um debate social envolvendo movimentos sociais, a sociedade civil organizada, o poder público, partidos políticos, a mídia, enfim. É preciso que exista um espaço, né, construção de um espaço amplo, fóruns, né, de discussão sobre inteligência artificial, internet, tecnologia, desenvolvimento econômico e social no Brasil. E acho que isso pode apontar ideias interessantes para a gente pensar em um padrão regulatório adequado. Uma dúvida, curiosidade para mim que não sou da área do direito e para eventualmente quem está nos acompanhando,
Como tem sido o uso dessas tecnologias hoje, tanto nos escritórios, né, no meio jurídico, como também nos tribunais? Nos tribunais são utilizados já vários projetos de inteligência artificial. Existe, por exemplo, no CNJ uma plataforma Codex, né, que reuniu aí todos esses projetos aí, que são iniciativas dos diversos tribunais de justiça do estado de Pernambuco, e que tem acelerado bastante o processo de tomada de decisão. Muito rapidamente tem acontecido diante de uma estrutura que a gente sabe que é abarrotada, absolutamente repleta de processos, né, que entram todos os dias, e a estrutura humana ela não consegue dar conta com a velocidade que a inteligência artificial faz. Ou seja, né? é um exemplo de inteligência artificial funcionando a Isso, favor da cidadania, é isso? Isso. E Sempre demandando supervisão, né? Sobretudo naquelas questões que envolvem a decisão sobre a vida das pessoas, sobre questões, enfim, que são relevantes, né? Mais algum outro exemplo que isso? Em escritórios de advocacia a gente tem também várias possibilidades de utilização, por exemplo, a partir da coleta de informações, né, do universo de processos que são disponibilizados para identificar, por exemplo, padrões argumentativos, né? Por parte enfim, do Poder Judiciário, e a partir daí começa a se construir petições de forma mais compatível com a linguagem do próprio tribunal. Né? Perfeito. No próximo bloco, teremos o quinto e último bloco, né, desta edição do TV Direitos Humanos, é quando a gente fala, professor João Paulo Alain, sobre perspectiva, né? A gente faz um balanço geral do que discutimos até agora e falamos sobre perspectiva de futuro. Daqui a pouco a gente volta para o quinto e último bloco do TV Direitos Humanos. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre inteligência artificial, aumento ou redução de desigualdades. Então, professor João Paulo Alain, nesse último bloco a gente se propõe a fazer, digamos assim, um apanhado de tudo que a gente conversou até aqui, né? E pensando também na perspectiva de futuro, né? Qual é o horizonte que o senhor visualiza a partir do que foi conversado até aqui? Começando a partir do papel do Estado, né? De que maneira o senhor visualiza essa perspectiva, né, esse horizonte a partir da perspectiva do Estado e mais especificamente no caso do Brasil? Eu acho que a tecnologia e a inteligência artificial, ela efetivamente é uma tecnologia disruptiva que tem mexido profundamente com a vida de todas as pessoas. Eu acho que o papel do Estado nesse sentido é fundamental e decisivo na coordenação dos interesses nacionais, né, em torno daquilo que se adota como estratégico, né? Ou seja, o que é que efetivamente importa para o Brasil diante de tecnologias disruptivas, enfim, seja no setor econômico, seja no setor educacional. A gente não conversou, talvez, aqui sobre o impacto da inteligência artificial na educação, mas ela tem transformado significativamente também a forma como as pessoas aprendem, a forma como as pessoas se relacionam entre si. Tudo tem mudado muito rapidamente. Então, eu acho que o papel do Estado é decisivo e fundamental na coordenação desses esforços, no sentido de manter o rumo, né? O rumo de para onde as coisas estão indo. É claro que a gente está falando aqui de um movimento que é absolutamente imponderável, a gente não sabe exatamente o que vem pela frente, mas do ponto de vista de uma condução política, de uma interferência, né, a partir de objetivos, enfim, institucionalizados nos textos legais, etc., é possível definir caminhos e rumos para que efetivamente as coisas sejam efetivamente voltadas a um benefício coletivo, um benefício comum, enfim, do povo brasileiro. E com relação ao papel da universidade, né? Estamos aqui num programa da universidade, né, para a comunidade. O que dizer do papel da universidade, dos centros de pesquisa com relação a esse assunto e a esse propósito, né, de uma inteligência artificial para a cidadania? O papel da universidade é fundamental, como sempre foi, né? O papel da universidade é de refletir, de pensar, apontar, né, caminhos, estratégias diante daquilo que a institucionalidade pede. Então, é o espaço de reflexão plural, o espaço de reflexão mais amplo, onde os diversos saberes se encontram, se reúnem, exatamente para, né, construir e subsidiar esses esforços, enfim, públicos, no sentido de uma
de uma construção tão mais ampla quanto possível. Mas é na universidade que esses esforços me parece que têm o seu lugar mais apropriado, né, no sentido de funcionamento enfim, um espaço que ecoe demandas sociais a partir das diversos domínios do saber, filosofia, da sociologia, da história, do direito, da economia, da comunicação social, tudo isso articula-se exatamente nesse espaço que é a universidade. João Paulo Alaim, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito aqui da Universidade Católica de Pernambuco, muito obrigado, né, por nos ajudar a tratar sobre esse assunto a partir de uma perspectiva das ciências humanas, das ciências sociais, para além da tecnologia, né? Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no TV Direitos Humanos. Eu que agradeço. Um grande prazer em conversar com vocês aqui e desejo que esse debate seja tão mais amplo quanto possível. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. O TV Direitos Humanos é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.